Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 36 em diante. Amém? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Irmãos, eu não sei como você se sente quando você lê esse texto do Evangelho, mas eu quando leio esse texto, pelo menos quando lia, há um tempo atrás, esse texto, o primeiro sentimento que me vinha ao coração era assim, uma profunda irritação com os discípulos. Eu olhava para esses discípulos, e dizia assim: meu Deus, que insensibilidade, que coração é esse desses homens que o Senhor Jesus escolheu para caminhar com eles, que já caminhava com eles há alguns anos, que eram amigos pessoais, particulares, ainda esses 3 que vão com ele mais à frente um pouquinho, eram os amigos mais íntimos. E aí Jesus chega e fala para eles: orem comigo, porque o meu coração está triste, a minha alma está triste até a morte. Jesus não usou uma palavra, ele não falou assim: ora, eu não estou muito bem hoje, igual a gente, muitas vezes encontra um amigo, ora, eu não estou muito legal, estou meio para baixo. Não, Jesus revelou o que se passava no coração dele naquele momento, dizendo: eu estou triste a ponto de morrer de tanta tristeza, é o que se abateu na minha alma. E pediu que eles orassem juntos com ele, que fossem ali parceiros de oração, que fossem amigos verdadeiros, que junto dele o socorresse, desse consolo, dessem alguma espécie de apoio. E aí, todas as vezes que Jesus chega ali, eles estão o quê? Dormindo, roncando, apagado, a ponto do olho estar, aquele olho pesado, vermelho, que não se aguenta de pé. E aí eu penso: meu Deus, eu faria diferente. Eu não faria desse jeito. Eu seria, um parceirão. Tem uma prima minha que ela diz que quando ela lê esse texto, a vontade dela é pegar Jesus no colo. A Helenir, lá de Maringá, alguns conhecem. Ela diz: quando eu leio esse texto, minha vontade é pegar Jesus no colo, falar assim: Jesus, eu estou aqui com você, deixa eu de alguma maneira cuidar dessa sua agonia, dessa sua tristeza. E ela fala isso. Mas a verdade é que aqueles discípulos dormiram. E a verdade é que nós vamos pensar a respeito disso hoje, também continuamos até hoje dormindo. Continuamos roncando, continuamos com os olhos pesados, continuamos sem entender o que está se passando por detrás das coisas. Nós não conseguimos ver o que está por detrás dos fatos que cercam a nossa realidade. A gente só consegue ver aquilo que é palpável, aquilo que está diante dos nossos olhos, e não entendemos o que está por trás. E Jesus está ensinando os discípulos o tempo todo o que estava acontecendo. Ele estava ensinando, e ele aproveita esse tempo de angústia, de agonia, ainda assim, para ensinar esses discípulos daquilo que eles precisavam, o que eles precisavam entender para isso. E o primeiro ensino de Jesus aqui, nós vamos ver que ele vai nos ensinar que somente pelo poder
do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos entender aquilo que está por detrás que os nossos olhos veem. Somente pelo poder do Espírito Santo nós conseguimos entender e discernir as coisas espirituais que acontecem na frente dos nossos olhos. Que era o que estava acontecendo com esses discípulos. Nós vamos ver que no texto paralelo lá de Lucas 22:53, quando Jesus, é preso e aqueles homens vêm, ele diz: mas eu estava no templo o tempo todo com vocês e vocês vêm com espadas e pedras. Mas ele diz: sim, esta é a hora de vocês, é a hora das trevas. Jesus está dizendo que aquele momento era momento das trevas, era um tempo que Deus permitiu de Satanás agir, de Satanás mover-se, a luta estava sendo travada, e aquele tempo era a hora das trevas, do maligno. A hora essa que Jesus estava querendo que os discípulos entendessem. Ele está o tempo todo falando para eles. Se você lembrar do contexto que está acontecendo aqui, logo depois do que? Da ceia. E na ceia, o que Jesus fala para os discípulos? Assim: olha, tem um de vocês que vai me trair. Há um traidor no meio de vocês. Jesus chega e fala para os discípulos: o diabo pediu permissão a Deus para peneirar vocês. Vocês vão ser peneirados. E ele fala para Pedro: Pedro, você vai me negar. Pedro: não, Senhor, você vai me negar. Jesus está revelando a eles aquilo que estava por acontecer, que havia uma luta sendo travada, mas eles não enxergavam. Eles só conseguiam ver aquilo que estava ali diante dos olhos. Aquilo que se acontecia ao redor. E Jesus já vinha falando com eles tantas vezes, e pelo menos 3 vezes, fica muito claro nos evangelhos, Jesus diz com todas as letras, que ele ia para a cruz, que ele ia morrer, que a hora estava chegando. Quando ele vai para Jerusalém, e se você lembrar de 2 semanas atrás, o que o pastor Silas pregou aqui, sobre o aspecto do rosto de Jesus, discernido pelos samaritanos, e por Maria, de que ele estava com o aspecto de quem ia para Jerusalém, e de quem ia para a morte. E os discípulos continuavam sem perceber nada, sem entender nada. Então quando Jesus chega e chama para a oração, eles não estão entendendo o valor daquilo. Eles não estão entendendo o que se passa. E o texto diz que aquilo que estava acontecendo não era simplesmente uma ação de revolução de homens, não era um homem dentro dos 12 que decidiu trair, que se arrependeu de estar com Jesus. O texto diz que Satanás encheu o coração de Judas. Satanás estava por detrás. As coisas eram espirituais. E os discípulos não estavam entendendo. E nós, quantas vezes, ou se não o tempo todo, ou na grande maioria das vezes, assim como eles, não entendemos as coisas espirituais. Não entendemos as batalhas pelas quais nós estamos vivendo, não entendemos as armas que o diabo tem usado para atacar as nossas vidas, e nós vivemos como os discípulos, vamos tocando, vamos dormindo, deixa acontecer, e não entendemos aonde o diabo e seus anjos têm agido contra nós. E da mesma forma nós vamos decepcionando Jesus, vamos dormindo, não clamamos. E aí quando eu me lembro da história de Eliseu, está lá em 2 Reis, capítulo 6, 8, quem quiser acompanhar, eu não vou ler, só vou resumir, mas está lá em 2º livro de Reis, do capítulo 6, do verso 8, que Eliseu então está com o seu servo Gerase na sua casa, e a sua casa é rodeada pelos exércitos da Síria, né? E por que aquele exército está lá? Porque o rei da Síria chega para o seu exército: olha, tem alguma caguete aqui, tem um dedo duro, um traidor, nós precisamos saber quem é, porque toda vez que a gente planeja um ataque contra Israel, quando a gente faz o plano, quando nós vamos executar, eles já estão sabendo, eles já estão preparados, eles já sabem a hora, o dia, o local, tudo certinho. Alguém aqui está entregando o jogo. E aí alguns homens falam assim: não, rei, acontece que há um profeta lá no povo de Israel. E é este profeta quem leva até Israel, de acordo com aquilo que o Deus deles revela, o que nós vamos fazer.
Aí então o rei diz, então nós vamos resolver isso, é fácil. Nós vamos lá e vamos acabar com o profeta, vamos prender o profeta, vamos matar o profeta, mas vamos terminar esse profeta, está acabado o problema. E cercam a casa de Eliseu. E aí o servo de Eliseu, Geazi, se apavora, se desespera, né? Ele olha lá pela janela e vê aquele exército todo cercando a casa, se desespera. E aí, e agora o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Como nós vamos fugir? Agora danou-se tudo. E aí o que Eliseu diz? Se você pudesse ver o que eu estou vendo. Então Eliseu ora ao Deus e pede, Deus, abre os olhos de Geazi, para que ele possa ver. E quando os olhos de Geazi são abertos, o que é que ele vê? Carruagens de fogo e anjos, numa quantidade muito maior do que aquele exército, cercando o profeta e sua casa, cuidando do profeta e de sua casa. Coisa que Geazi não via. Geazi via somente uma luta concreta na sua frente. Mas ele não via aquilo que estava por detrás. As coisas espirituais. Será que você tem visto as coisas espirituais? Será que você tem conseguido entender em que áreas, de que forma tem vindo lutas na sua vida? De que maneira o diabo tem agido, tem entrado, tem tirado você, né, do foco do caminho de Deus, tem tirado a fé da sua mente, tem te afastado do amor de Deus, tem enganado você de tantas maneiras, tem jogado, quem sabe, mágoa, ressentimento, tem amarrado você a situações das quais você não consegue se livrar, se libertar, porque você acha que isso é algo concreto, simplesmente desse mundo, palpável. E você não usa as armas espirituais, você não usa as armas que Jesus está dizendo para nós usarmos, você usa as armas que estão à sua mão, as armas da carne, o seu esforço, a sua própria luta, a sua própria coragem, e você não vai vencer sozinho. Muitos têm enfrentado batalhas, talvez na sua família, talvez no seu trabalho, talvez batalhas financeiras, talvez problemas dentro do seu casamento, talvez problemas com seus filhos, talvez problemas com amigos, problemas no íntimo do seu coração, de coisas que têm te escravizado, mas você não consegue vencer, você não consegue sair, porque você não tem o discernimento de que isso é algo espiritual que tem te afetado. Você olha simplesmente para a realidade e não luta. Você não tem discernido as lutas e as batalhas que como igreja nós temos vivido. E a igreja tem vivido grandes lutas e grandes batalhas, e Satanás tem investido muito contra essa igreja, mas nós não temos percebido. E o Espírito Santo me deu uma certeza muito grande no coração nessa noite de que há lutas a serem enfrentadas por nós como povo de Deus, como igreja. Mas nós estamos dormindo e o Senhor está avisando e clamando, igreja, acorda. Tem luta para ser lutada, tem luta para a gente lutar junto. Mas nós continuamos com os olhos pesados, fechados. Só pelo poder do Espírito Santo de Deus é que nós vamos conseguir ver estas coisas. Só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque Satanás desde o princípio lutou para que nós tivéssemos dúvidas acerca do amor de Deus. Desde o princípio lutou para que nós não confiássemos em Deus. Desde o princípio lutou para destruir a nossa fé. E você acha que é diferente hoje? Você acha que hoje não continua uma luta sendo travada? E o que é mais duro é que Deus quer revelar estas coisas a nós. Deus quer revelar estas coisas a nós. Mas para isso nós precisamos de olhos abertos. Precisamos clamar que o Espírito Santo nos abra os olhos, assim como abriu os olhos de Geazi, para que nós possamos ver, compreender, entender o que está acontecendo ao nosso redor. Mas nós aprendemos também com Jesus aqui, que somente pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser poupados de algumas batalhas, de algumas tentações.
Somente pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos sequer passar por algumas tentações, não todas, mas algumas. Porque Jesus aqui, o que ele vai dizer? Que ele chega para os discípulos e diz: orem, né, vigiem. Por quê? Para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem, orem. E aí, se nós lembrarmos lá do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou, ele vai dizer o quê? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou livra-nos do maligno, da pessoa do mal. E como é que nós somos livres do mal? Em oração, pela ação do Espírito Santo de Deus. É assim que nós somos livres do mal e livres da tentação. Jesus está falando para eles, Jesus já tinha dito: olha, daqui a pouquinho eu serei preso, serei crucificado, os meus discípulos vão ser espalhados, não vai restar um. Então orem, para que vocês passem pela tentação, para que vocês passem por ela. Mas nós não tomamos isso como arma espiritual nas nossas mãos. E não oramos, não lutamos com as armas corretas. E caímos quando vem a tentação. E caímos, porque não temos a ousadia que a palavra nos ensina. Nós não temos a dimensão do que foi a obra de Cristo, daquilo que Ele nos abriu. Veja lá em Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. O que foi que Jesus deixou disponível para nós, para a hora da tentação, para a hora da provação, para a hora da luta. Ele deixou algo tremendo disponível, e muitas vezes a gente fica assim: mas é tão difícil, e a gente gosta desse texto, a carne é fraca, e a gente tira de todo o contexto, não vê o que Jesus está dizendo, porque ele não diz que a carne é fraca e não tem jeito, mas ele diz: orem e vigiem, porque o espírito está pronto, a carne é fraca. Então vigiem, orem, não confiem na carne, porque dela nada se aproveita. E aí em Hebreus capítulo 4, verso 14, ele diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande e sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, ou com toda ousadia, em outras versões, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Assim, aproximemo-nos do trono da graça. Não simplesmente o que está disponível para mim e para você é o trono da graça de Deus. É isso que a carta de Hebreus está nos ensinando. Está disponível para você, por Cristo, chegar diante de Deus, diante do trono da sua graça, e receber de lá a misericórdia, a graça, para aquele momento de necessidade, de tentação, de angústia, de luta. Você tem entrado diante do trono da graça, dependido daquele que intercede lá diante de Deus, o que o texto está dizendo. E o texto ainda diz com confiança, com ousadia. Não é para entrar lá assim, Deus, com ousadia, não é? E muitas vezes a gente confunde ousadia com soberba, né? Com aquele nariz em pé, com aquela assim, não é isso. É ousadia de confiança. O Senhor prometeu, eu vou entrar lá, Ele vai me socorrer e vai me livrar. Mas talvez ao ouvir essas palavras todas, você deve estar pensando meio assim: mas esse troço é meio místico demais, é meio fora da realidade, essas coisas, né? Eu não sinto nada disso, minha vida vai muito bem, e a gente está caminhando tudo numa boa. Se você não tem passado por batalha alguma, se você não tem tido lutas na sua vida, eu quero te dar uma notícia muito triste. É porque você está prostrado já há muito tempo. Porque se você está junto de Deus, junto do Senhor, lutas vão surgir em alguma área da sua vida. Ou profissionais, ou familiares, ou na igreja,
ou no dia a dia, em circunstâncias mais lutas, vão vir. Porque Satanás vai investir na sua vida. E se você não estiver revestido do Espírito Santo, para te poupar de algumas tentações, para te livrar de algumas coisas, você vai sofrer e vai cair. E nós perdemos esse grande ensinamento que Jesus está dando aqui. Orem preventivamente. É isso que ele está falando. Ore preventivamente. Você ora preventivamente. Senhor, não permita que venham tentações na minha vida. Senhor, não permitam que venham batalhas espirituais na minha vida. Senhor, poupa-me das lutas. Senhor, não permite. Você ora preventivamente? Ou você desperta para orar quando a coisa já está lá, a luta já está grande, o desespero bateu a porta, aí você, agora tem que orar. E Jesus está falando que você pode orar antes. Você pode orar antes. Como um remédio que fortalece você. E que te evita de pegar um vírus, uma gripe. É mais ou menos quando a gente chega para os nossos filhos no decorrer do ano e a gente fica falando com eles mês a mês, assim, olha, estuda, meu filho, estuda para você não ficar em recuperação no fim do ano. Aquela coisa chata, imagina, todo mundo está de férias, começa a viajar e você indo para a escola, né? Recuperação, fazendo prova, aquela angústia. Estuda antes, não é isso que a gente faz? Preventivamente. É isso que a gente tem que fazer com as nossas vidas. E mais, você tem orado preventivamente pela sua família, pelos seus filhos? Você tem orado pelo futuro dos seus filhos? Pela esposa, pelo marido, pela vida profissional deles, pela escolha profissional, por aquilo que eles vão fazer na faculdade, ou não, pelo chamado deles, pelo ministério deles? Você tem orado pelos filhos? Você tem orado, filho, pelo seu pai? Para que Deus tenha misericórdia dos seus pais, da sua mãe, preventivamente. Você tem feito isso? Jesus está falando, orem, vigiem. Você não vigia uma coisa que já se foi. Tem como vigiar uma cidade tomada? Não tem. E aí quando a gente pensa nisso, como nós estamos diante de Jesus? Dormindo, roncando. Você tem orado em família, e que luta é orar em família? Que luta. Essa luta não é só sua, é minha também. Você pensa que é fácil parar em casa como família e orar? Não é. E quantas vezes a gente começa e para e precisa estar sempre lutando com esse propósito para estar orando. Orando com a esposa, orando com os filhos. Como você tem vivido? Tua fé realmente tem sido uma fé das coisas espirituais que te fazem viver uma vida prática, sim, mas com o entendimento das coisas espirituais? Ou você simplesmente tem passado pela vida, pelos dias, como qualquer um passa? Ou a Bíblia para você é um livro talvez simplesmente com alguns mitos? Porque se você não crê nisso, que estas coisas acontecem e de que há uma batalha, se você não crê que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas religiões celestiais, não é isso que diz o texto? Se você não crê nisso, você está dizendo que isso aqui é só um mito, uma história de mitos. Que isso aqui não é para nós. Mas a gente crê aí, tá bom, Jesus fez o trabalho todo e agora não existe mais nada disso. Mas o Senhor continua nos ensinando, e Ele tem ainda um terceiro ensino para nós. Que somente pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos estar preparados para as batalhas que são inevitáveis. Porque de algumas batalhas o Senhor vai nos livrar, mas algumas não. Nós vamos passar por elas. E nós só estaremos preparados se nós estivermos no Espírito, com o entendimento do Espírito. Veja o verso 41. Vigiem e orem. De novo, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está falando aqui do seu espírito.
E é o seu espírito que se relaciona com o Espírito de Deus, não é pela sua carne. E aí eu queria fazer um paralelo aqui da ação de Pedro com a ação de Jesus, diante das batalhas. Que quando a gente olha para Pedro, o que aconteceu com Pedro? Ele foi avisado, Jesus disse a ele o que ia acontecer, que ele ia negar, e ele negou mesmo, né? E Jesus foi até a cruz. Jesus passou e suportou e chegou até a cruz e venceu a batalha. Qual foi a confiança de Pedro? Quando Jesus chega para ele e fala: Pedro, você vai me negar? Há um traidor entre nós. E não, todos podem fazer isso, menos eu. De maneira alguma eu vou te trair. Eu não vou te trair. Então Pedro demonstra ali confiança o quê? No seu caráter, no seu compromisso, naquilo que ele sentia e cria em Jesus, das coisas palpáveis. Não, Jesus é o Messias, então o compromisso que eu tenho da minha pessoa, da minha carne com este Messias é suficiente e eu não vou negar. E ainda que eu seja preso e vá à morte, ele diz que está preparado. Ele diz lá isso: estou preparado. Ele confia nele mesmo. E é interessante que quando chega aquela turma para prender Jesus, quem é que puxa da espada e corta a orelha do soldado? É Pedro. E é interessante que Pedro, ele realmente estava preparado com relação à sua carne. A sua carne. Por quê? Ele cria realmente que Jesus era o Messias. Mas ele crendo, sem o discernimento espiritual, o que foi que ele fez? Ele agiu com a carne. De que resolveu? De nada. Porque Pedro cria certamente que naquele momento de batalha, quando ele puxa as espadas, quando ele puxa a espada, anjos viriam do céu, o socorreriam, e a batalha seria travada, e Jesus seria declarado rei de Israel, e os romanos seriam expulsos. Pedro disse, de verdade, quando ele disse: não, eu estou preparado para a morte, ele estava na sua carne, mas não entendia o que se passava espiritualmente. Jesus já tinha falado tantas vezes que ele precisava morrer, que ele precisava ir para a cruz. Mas quando ele está falando estas coisas, lá na ceia os discípulos estão preocupados com o quê? E ali revela o que estava na mente de Pedro e dos outros discípulos. Não, quem é o maior de nós? Quem vai ser, né, o primeiro-ministro? Quem vai ser o ministro da guerra? Quem vai cuidar das finanças? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? E aí Jesus, você quer ser maior? Sirva. Olha o que ocupa a mente deles. E talvez você esteja assim. Você está vivendo talvez batalhas, entendendo que há batalhas vindo na sua vida, mas se você não entende as coisas espirituais, você vai lutar com a sua força, com a força do seu caráter, do seu braço. E você vai fazer as escolhas erradas. Você vai fazer as escolhas erradas. Porque você não enxerga os caminhos espirituais que o Senhor está querendo caminhar contigo. E se você lembra do Salmo 23, o Salmo 23 vai dizer o que? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E acaba aí. Por quê? Porque tu estás comigo. Não é porque eu sou o cara, não é porque eu sou o todo-poderoso, não é porque eu sou valente que eu vou passar pelo vale da sombra da morte sem temer nada. Eu só não vou temer nada porque tu estás comigo. Do contrário, eu vou me tremer todo e não vou passar coisa nenhuma pelo vale da sombra da morte. Somente o Espírito. E aí quando a gente olha para Jesus, qual é a ação de Jesus diante da luta, diante da cruz que vai se aproximando? Ele se recolhe em oração e o que ele fala? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade, não a minha. Pai, se não tem jeito de eu passar por essa luta, se não tem jeito, faça a sua vontade, mas eu dependo da sua vontade. E tudo aquilo que Jesus viveu e fez, ele sempre disse que era a vontade do Pai sendo realizada na vida dele, no poder do Espírito Santo de Deus. Jesus, enquanto homem, viveu na dependência do Espírito Santo de Deus, da vontade revelada do Pai.
Você tem chegado diante de Deus e pedido isso? Que Ele revele e dê forças a você a passar pelas lutas, a suportar as lutas. E não só as lutas, mas quando vêm os milagres, quando vêm as bênçãos, também é só no poder de Deus. Seja na luta, assim como Jesus foi até a cruz pela vontade do Pai, na dependência da vontade do Pai, e realizou todos os milagres que realizou na vontade do Pai. Só Jesus nos capacita, só Jesus nos liberta das algemas que Satanás colocou no seu coração, na sua mente. Só Ele faz isso, não é você. E se você confiar no seu caráter, você vai cair. Eu não minto, eu sou uma boa pessoa, eu sou assim. Mas se você puxar bem pela memória, você vai ver que, pensando nas coisas que pensam de você, preocupado com a visão que vão ter de você, muitas vezes você dá uma leve maquiada na verdade. Você não revela exatamente aquilo que você é. Você não conta exatamente aquilo que você pensa. Você não se mostra realmente como você é. Se você pensar quando você está lá sozinho, trancado no seu quarto, ou quem sabe no seu carro, só você, as coisas que passam pela sua cabeça, as fraquezas, as dúvidas. Não adianta bater no peito e chegar assim, não, eu posso, eu consigo. Irmãos, eu tive a oportunidade de ouvir um áudio de um testemunho antigo do Miguel Zuger, quando ele estava na Jordânia preso, já tem alguns anos esse testemunho. Ele estava preso na Jordânia, ele foi torturado, e ele tinha plena certeza, já tinham dito a ele ali, as autoridades da Jordânia, de que ele seria morto em 24 horas. Seria condenado à morte, sob a acusação de traição ao Corão, de ter abandonado a fé islâmica e estar agora seguindo a fé cristã e, como um agravante, proclamando essa fé cristã. E a pena lá na Jordânia para isso é a pena de morte, é condenado à morte. E ele diz que abateu-se então sobre ele uma profunda tristeza, um profundo temor, e ele lembrou da sua esposa e do seu filho. Sim, o que vai ser da minha esposa e dos meus filhos? E ele diz que então dobrou os joelhos e começou a orar e clamar ao Senhor e entregar os filhos, o filho e a esposa, nas mãos de Deus, e falar assim, Senhor, assim como eu entrego a minha vida ao Senhor, que o Senhor também cuide deles. E ele diz então que uma paz inexplicável tomou conta do coração dele naquele momento, e ele continua ali com os presos no presídio, e haviam alguns outros presos, que estavam ali, uns por estarem ilegalmente no país, outros por terem cometido alguns delitos, e havia ali um grupo de presos, e ele então teve o entendimento do Espírito, bom, se eu vou ser morto amanhã, eu preciso pregar o Evangelho para essa turma que está aqui. E começou a pregar lá dentro da cadeia. E começou a pregar, e prega, e fala de Jesus, e anuncia o Evangelho, e 4 daqueles homens então se convertem. E aí naquele momento ele pensa, bom, se eu vou ser morto amanhã, eu preciso discipular esses 4. Olha, nós não vamos dormir essa noite, porque eu preciso ensinar vocês algumas coisas mais. Senta aqui comigo, e senta e discipula aqueles 4. A noite inteira. E aí quando chega pela manhã, chegam as autoridades, alguns guardas, e tiram e falam para ele assim, olha, você tem muita sorte. Porque houve a intervenção de autoridades, de embaixadas, e por alguma razão você vai só simplesmente ser deportado, você vai ser expulso do nosso país. E ele então vai, entra num carro onde está a sua esposa e seu filho, e há 2 guardas junto com ele para levá-lo, para garantir que ele vai embora, mas aqueles guardas então começam a perguntar para ele a respeito da fé dele. Começam a questioná-lo, como é que é isso? O que aconteceu? As coisas chegaram até nós. E mais uma vez ele começa a ser usado por Deus, diante daquela circunstância tão difícil. E quantas vezes quando a gente vê histórias e ouve histórias de perseguição, de momentos de luta, a gente aqui com a nossa mente, a gente pensa, pois eu seria fiel, eu passaria.
E aí o Miguel Zuga encerra esse testemunho pedindo assim: irmãos, orem por mim. Porque, não para que eu não passe por prisões, porque eu sei que o Senhor quer me usar nessas horas, nesses momentos, e em prisões, mas orem para que eu possa permanecer fiel. Ele sabe que a força dele não está no seu caráter, que a força não está na sua convicção, que a força está no poder do Espírito Santo, na ação da igreja que ora, que socorre. Será que você realmente tem buscado as forças naquilo que realmente pode te fortalecer? Será que você realmente tem vivido como um cristão? Como é viver como um cristão? É viver as coisas espirituais. É discernir as coisas espirituais. É lutar com as armas espirituais. A arma da oração, a arma do louvor, a arma da adoração, da comunhão, da unidade, do serviço. Será que realmente você tem levado a sério a sua vida com o seu Senhor? Você realmente tem levado a sério aquilo que Ele ensinou na sua palavra? Nós vamos assistir um vídeo que o Ali vai colocar ali para nós. E depois nós vamos orar encerrando. Mas esse vídeo vai mostrar para você o que a oração pode fazer. E vai dar mais um exemplo para você do que é discernir as coisas do Espírito. Do que é estar atento à voz do Espírito falando ao seu coração. Do que é quando a igreja entende isso como igreja, como hoje pela manhã nós também estudamos. Quando a igreja entende isso, quando isso não acontece só com um ou outro, mas como igreja, entendemos que precisamos ter unidade de oração e ouvir a voz do Espírito que clama para que os nossos olhos olhem e percebam as realidades espirituais. Tá, vamos assistir um vídeo de 6 minutos. Continues, not just for days, but for weeks, months, years. You cannot get rid of it. And the other continual feeling is the constant cold. Terrible cold. Sometimes I felt as if my blood circulation was slowing down. I was personally amazed at the power of endurance. Because, by all accounts, I should have become seriously ill and died a long time ago. One night, I was thrown into a cell with a broken window. The KGB was determined to do an experiment and freeze me. Later they would say he broke the window in his cell and died of cold. I felt despair. I thought to myself, has God really left me? Am I really forgotten and neglected? Have my years of suffering been in vain? And in my despair, I began to pray. I usually pray silently, but this time I started to appeal to God out loud. God, have you left me? My cries were bursting from a heart literally in utter despair.
One night I had a dream. In my dream, I was told to pray for Alexander. I had no idea who Alexander was. But I told my church, and we began to pray for him. And right then, I suddenly felt a palpable physical warmth. Not the kind that comes from a heater, but like when a mother draws her freezing child to her breast and warms him with her tearful breath of compassion. It was a very living, human warmth. It penetrates you as if piercing you to the heart. And inside your heart, a spring opens up, out of which flows peace. A wonderful, magnificent, soothing peace. I felt a very loving, brotherly touch. Someone's caring hand touching my shoulder. I actually felt it. And this gesture represented the words, "You are not alone. You are not abandoned. We are with you. We are sharing your suffering." This warmth was the energy God gave me to feel physically the heat of prayer with my own skin, my own being. As if the prayers converted the energy of love into the energy of warmth. In the morning, it was a shock to my executioners. They couldn't understand. I wasn't simply alive, but my temperature was the same as that of a normal person. I heard the doctor explaining to my executioners in the corridor. "This is impossible. We can't explain it." About 6 months later, we received a letter from Open Doors to pray for Alexander. And we finally found out who this Alexander was. We had been praying for 6 months without knowing anything about him. Alexander had started a Christian movement that spread across the Soviet Union. For this crime against the state, he was imprisoned to a labor camp in northern Siberia, the death sentence zone. It so happened that many people began praying for me. That was exactly when they released me. Prayer opened the prison doors, and as the gospel affirms, set the captives free. Você conseguiu entender, discernir as coisas do Espírito? Como o Espírito age, fala e toca? Você conseguiu entender como nós estamos dormindo? Enquanto o Espírito certamente tem clamado e gritado para que nós oremos como igreja, para que nós despertemos para a oração, para que nós clamemos por pessoas perseguidas. E aí, se você lembrar do Evangelho, aquilo que João diz numa das suas cartas, que ou Jesus é quem diz isso, quem não ama o seu irmão que vê, jamais vai amar a Deus, qual ele não vê. Nós vimos a história de um irmão nosso, que nós podemos ver, nós sabemos que ele existe. E nós sabemos que há muitos sendo perseguidos. E nós sabemos que há muitos vivendo batalhas. E nós não oramos.
Nós não ouvimos o clamor do Espírito. Nós não dobramos os joelhos. Você acha realmente que fosse Jesus, você estaria lá, como eu disse, com Ele no colo? Certamente a gente estaria roncando num belo sono, enquanto Jesus agonizava de tristeza. Pois é assim que nós estamos. E constantemente o Espírito tem gritado e clamado para que a igreja desperte para a oração, que a igreja desperte para a ação e para o mover dele. Mas nós continuamos dormindo. Talvez para você isso seja algo meio confuso. Talvez seja algo que você não entenda. Mas uma coisa, como diz o Silas, uma coisa é certa. O Espírito Santo continua falando. Continua querendo nos usar como igreja. Para abençoar vidas dos que estão longe e dos que estão perto. E nós não conseguimos abençoar muitas vezes nem os que estão perto. Essa mensagem nessa noite, o Espírito me deu com muita clareza um entendimento de que ela não é para você que está vivendo agarrado no pecado, que está lá agarrado, entregue, e que está aqui, sei lá por quê, porque você gosta, porque você acha que precisa estar aqui, e você continua entregue, rendido ao pecado. Essa mensagem é para você que tem lutado na sua vida, dia a dia, contra as batalhas da carne, contra as lutas do seu dia a dia, e você tem lutado como Pedro com todas as tuas forças, mas tem caído. Essa mensagem é para você hoje. Lute as lutas espirituais com as armas espirituais. Aí elas vão te dar as palavras certas, a sabedoria na hora certa, a atitude correta. O Espírito vai dar a direção para a sua vida.